Olá, pessoal. Começando mais um ROI nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E olha, hoje a gente vai falar aqui sobre como você pode potencializar os resultados de venda do seu negócio através dos marketplaces. E o meu convidado para falar sobre isso é o Leandro Hatz. O Leandro aí, ele está mais de 9 anos no segmento de e-commerce, muito envolvido aí em projetos de e-commerce, marketplace, tecnologia, um pouco do comercial também. Tô certo? É tudo isso, Leandro? Sim, certíssimo. Então, eu trouxe ele aqui para a gente conversar, conhecer um pouco da história dele. E, como sempre, né, o objetivo aqui do Reconcast é gerar valor para vocês através de conteúdo. Antes da gente começar, só um recadinho muito rápido. A nossa equipe de marketing aqui da Ciclo desenvolveu um e-book para você, gestor de e-commerce, que está pensando aí em melhorar a performance do site, né? Então, aplicando boas práticas, boas técnicas para você converter melhor. A gente vai deixar aqui o QR Code e é um material gratuito. Convido você a baixar, avaliar e implementar essas estratégias que a gente tem certeza que vai dar um resultado muito positivo aí para a sua operação. Mas vamos lá? Vamos embora. Primeiro podcast aqui, Leandro? Primeiro podcast. Poxa vida, espero que seja uma experiência incrível para você. Vai ser, com certeza. Mas vamos lá. Meu amigo, conta pra gente aí um pouco da sua história, né? Poxa, 9 anos, né? Mais de 9 anos, né? No segmento de e-commerce. Como que foi essa jornada para você, né? A gente vai falar de marketplace, que é um ponto importante aqui do nosso tópico, mas um resuminho aí. Como que foi essa jornada para você no mercado de e-commerce? Foi paixão à primeira vista. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu jamais imaginava que eu ia entrar para essa área do e-commerce, né? Eu me formei em gestão comercial e na época da faculdade eu trabalhava em indústria, né? Não era nem essa área que eu trabalhava. E aí eu acabei indo para um comércio, para uma loja. Essa loja faturava 17 mil por mês. A gente vendia produtos de informática, né? Era só balcão mesmo de loja. E, enfim, era eu e o técnico ali naquela loja. Os donos dessa loja, eles abriram uma outra unidade para trabalhar com outro segmento, que seria utilidade doméstica, né? Eletroportáteis, enfim. E aí o gerente que trabalhava nessa outra unidade, ele saiu da empresa e eu acabei indo lá fazer o papel dele lá, né? Nessa outra unidade. Era uma loja maior, tinha uma outra vendedora também, então ficava um pouco ocioso. E eu já tive experiência de vender no Mercado Livre antes, né? Mas assim, era sempre uma coisa ou outra ali. E aí eu cheguei no Leandro, o Leandro era o dono, né, da empresa, eu cheguei nele e falei, Leandro, o que você acha da gente colocar esses produtos aqui, né, da loja no Mercado Livre? Ele falou, vambora, né? Ele topou. E é assim que começou, né? Resumidamente, começamos assim do zero mesmo, sem instrução nenhuma e apanhando bastante, né? Porque todo mundo apanha ali quando começa. Com o primeiro pé já no marketplace. Exatamente. Como canal de venda. Exatamente. Até porque depois, né, a gente conversou e tudo mais, e ele contou toda a história. Eles tiveram uma experiência com e-commerce próprio, né, tinham uma plataforma, né, fizeram investimento e tiveram um golpe de 16 mil reais. Quando eles tiveram esse golpe, e eu acho que até faz muito sentido, muito empresário passa por isso e passou por isso também, eles acabaram ficando receosos, né? Então, assim, opa, isso aqui não é para mim, né? E quando a gente começou, a gente foi pro marketplace. Então, a gente começou com o Mercado Livre, eu lembro até hoje, o primeiro produto que eu vendi online com eles, né? Foi um carrinho de bebê da marca Galzerano, então não tem como esquecer, né? E era um produto de licitação pública, né? Eles compraram uma quantidade maior, então o que sobrou a gente colocou para vender online e foi um sucesso. Então todo dia tinha uma vendinha, né? Com isso, o Leandro falou: olha, vamos investir nisso, né? Tá dando certo. E aí começou tudo, né? A gente investiu numa assessoria, um consultor particular, e ele veio e trouxe, né, o know-how dele. Na época existia o Walmart ainda, a gente subiu no Walmart, subiu na antiga Cenova, né, que hoje é a Via Varejo, ou melhor, Grupo Casas Bahia, né? E aí a gente começou a vender nos marketplaces. E depois disso a gente foi para um site próprio novamente. Então, mas eu tive que mostrar aquele resultado primeiro, né, para os donos da empresa, para depois conseguir voltar a colocar investimento numa coisa que eles, infelizmente, tiveram uma infelicidade ali de ter um golpe e acabaram pulando para trás na época, né? Entendo. Então, é assim que começou tudo.
Poxa, que legal, né? E a partir daí você passou por empresas como N-Marketing, né? Olist, GPA. Hoje você está na Pescador de Ofertas, né? Como gestor ali de e-commerce, marketplace. Uhum. Mas como que foi essa trajetória também, né? Porque se passou tanto por um lado de empresa de tecnologia, como a N-Market, né? Até literalmente operações que precisam fazer vendas de produtos físicos, né? E como que foi para você estar dos dois lados, né? Como fornecedor e também como cliente, né? Literalmente, né? Na verdade, eu estive em todos os lados, né? Então, eu estive do lado do lojista, do seller, né? Do vendedor. Depois eu acabei tendo uma experiência no GPA na construção do projeto do Marketplace, do 1P. Então, eu estive do lado do Marketplace. E ainda depois eu tive a experiência do Animarket, né? Um pouquinho antes do GPA, na verdade, mas tive a experiência de trabalhar no Animarket, que é um prestador de serviço, né? É um hub, né? Então, ele está ali no meio, entre o seller e o Marketplace. Então, eu tive dos três lados da mesa ali, né? Tive essa oportunidade, na verdade. Como é que foi essa trajetória, né? Quando eu estava trabalhando na Mega Store, que seria a loja lá do Leandro, que eu comentei que quando começou tudo, o próprio consultor que instruiu bastante a gente, passou muita coisa pra gente, ele abriu uma agência e aí eu fui trabalhar com ele nessa agência, né? Lá eu peguei tanto a parte de marketplace, que seria as consultorias que ele tinha, quanto também a venda de serviço mesmo. Então, vendia a loja virtual lá na X-Tech Commerce na época, né? Não tem, o Alfredo vendeu lá para o grupo da VTEX, né? Mas na época a gente utilizava bastante a X-Tech, né? O X-Tech Commerce. Vendia também serviços de inbound marketing, outbound marketing, né? Então, enfim, SEO e tudo mais. Então, eu trabalhei no comercial, mas com um pezinho sempre ali no marketplace. Trabalhei nessa agência para ele e dessa agência eu fui para uma agência em São Paulo. Era uma agência especializada em novos projetos de marketplace. Então, eles construíam todo o escopo, todo o projeto de marketplace. Tinha os parceiros que ofereciam, o ecossistema que oferecia a tecnologia para isso, né? E a gente vendia um projeto pronto de marketplace. Daí de São Paulo, eu abri a minha própria consultoria, até porque a demanda de consultoria começou a aparecer, a aumentar. Não era o foco da empresa que eu estava, né? Acabei abrindo uma consultoria e acabei prestando consultoria para outros sellers de outros segmentos. Aí é brinquedo, móveis, etc, né? Feito isso, depois que eu estava com a consultoria aberta, eu acabei fazendo parceiros, né? O N-Market era um parceiro, né? Que eu acabava indicando ali para fazer a contratação do Hub, né? Para melhorar toda a performance nos marketplaces, enfim. Com essa parceria, eu acabei me aproximando muito deles. Um dia, num evento, né? Tava lá no stand com eles, veio o diretor do N-Market, fez um convite para mim, falou, olha, a gente está querendo construir um projeto que seria uma área de sucesso do cliente, né? E ela é focada em rentabilidade, né? Então, a ideia de trazer essa área é fazer o upsell das contas, é trazer a venda. Você é um perfil que já está fazendo isso hoje, como é que eu falo? Organicamente, você está trazendo o seller, está fazendo ele performar aqui dentro do Hub, só que a gente quer fazer isso em larga escala. E a gente quer criar uma área, criar um time para fazer isso. Então, quanto mais esse seller vende, melhor a rentabilidade, né? Eles têm um variável. Então, automaticamente, você aumenta a rentabilidade. Ou seja, a partir daí acabei indo embora para o Paraná, fui morar em Maringá, a gente construiu esse projeto juntos. Tenho ótimas lembranças, né? Fiquei super feliz. Foi uma experiência muito diferente porque eu saí do produto da prestação de serviço diretamente como consultor para entrar numa empresa e fazer isso de uma forma escalável, né? Então a gente teve que contratar times, colocar essa área dentro de uma área comercial, né? Então tem todo um contexto aí. Eu imagino uma pergunta sobre esse projeto. Eu imagino que tenha sido bastante desafiador, né? Em que sentido, né? A missão ali é fazer com que o cliente consiga performar melhor. Venda mais. Aí eu acredito que esse performar melhor não necessariamente é fazer ele vender de qualquer jeito. Perfeito. Fazer com que ele venda e consiga vender com margem, né? E, obviamente, tenha um resultado para que a gente cresça junto. Perfeito. Aí, o desafio aqui, ou a pergunta sobre o desafio é o seguinte. Como que foi para você rodar esse projeto analisando as pessoas que fariam parte desse projeto? Porque
Para você dar uma direção para um cliente de como ele pode rentabilizar, como ele pode vender um pouco melhor, aí envolve conhecimento de negócios, né? Você teve que treinar a equipe, você teve que construir um treinamento interno, um playbook para desenvolver essas pessoas, para conseguirem assessorar o cliente, porque eu imagino que, embora a tecnologia esteja ali e ajude o cliente a escalar, essa questão de trabalhar formas dele vender melhor aí é um envolvimento humano, certo? Exatamente. Precisa. Como foi isso? É indispensável, não tem como, né? E quem trabalha com e-commerce sabe como é difícil você encontrar mão de obra. Então, na maioria das vezes, você treina, né? E aí entra o desafio que você está colocando. Eu passei por algumas situações, eu não era na época, eu não era um expert em marketplace. Eu estava ali, curtindo, né? Subindo junto com os marketplaces, né? Hoje é um cenário totalmente diferente do que era 5 anos atrás, vamos colocar aí, né? 5, 6, 7 anos atrás. Então, eu passei por algumas situações, vou até dar um exemplo aqui, né? Um dos clientes do Animarket, na época, né, era a antiga Netshoes, que hoje é do grupo Magazine Luiza, né? Mas na época ela era independente e um dos clientes era a própria Netshoes. E aí teve um dia que eu tive que vir para São Paulo, né? Eu acabei cuidando de uma carteira de clientes grandes dentro do Hub, né? E a gente foi estruturando isso depois para as carteiras menores. Mas antes de explicar como é que foi essa construção da área, eu acabei indo para essa reunião da Netshoes e, assim, lá eram executivos, né, da Netshoes, eram pessoas bastante experientes de mercado, né, muito mais experientes do que eu profissionalmente falando, né. Hoje eu tenho contato dessas pessoas ainda, eu acabo seguindo elas, né, e tudo mais, mas na época eu lembro do desafio. Eu cheguei naquela sala e eles tinham, assim, uma lista gigante de problemas, né, desde integração até regras de negócio, até qualquer tipo de coisa que estava ligada ali à integração, ao hub, a como performar, como conectar novos canais, como fazer acontecer. Então, o primeiro desafio meu, e é inesquecível isso, foi isso, né? Eu cheguei lá no prédio da Netshoes e a gente subiu, entrou na sala e, assim, chegou o gerente técnico de TI, você imagina, né? Chegou o gerente de TI, chegou o pessoal do comercial, chegou a gerente comercial e expôs na mesa todos os gaps que tinham ali na operação, todos os problemas que ele tinha na operação, o que eles precisavam da nossa ajuda para resolver. Então, aquilo foi, assim... esse tipo de situação, e eu citei só uma delas aqui, né? A gente tinha bastante empresa grande, né? Que era cliente do N na época. Esse tipo de situação fez com que eu aprendesse muito e tudo isso eu tinha que trazer para dentro para todo o time, né? Então, o time que a gente tinha ali à disposição era um time, como que eu vou chamar aqui, né? Júnior. Né? Então, tudo isso eu tinha que passar para dentro. Então, ao mesmo tempo que eu aprendia, eu também tinha que repassar isso para o time, né? Eu também cuidava da parte do backlog de cliente. Então, assim, todas as melhorias, o que era necessário, o que o cliente encontrava de necessidade, né? Os novos projetos desses clientes, né? Tudo que eles traziam de novidade, eu levava para dentro do Hub, para uma curadoria, né? de diretoria, para a gente entender ali com os POs e tudo mais, o que ia priorizar o desenvolvimento, né? Então, tudo isso estava conectado. Falando da carteira um pouquinho do Animarket, eu assumi uma carteira de cliente A, então era uma carteira de clientes bem grandes, né, bem relevantes mesmo no mercado, e a gente escalou isso com uma carteira ABC, a gente foi escalando isso depois com o time. Então tinha um time que cuidava da carteira B, mas era um outro tipo de tratativa com esses clientes. E tinha o cliente C, que a gente chamava ali que é todos os sellers, né, os outros sellers. E a tratativa também era diferente. Então, o contato que eu tinha com essa carteira A era um contato muito próximo. Então, eu sempre estava viajando, visitando eles presencialmente. Viajei bastante aqui para São Paulo, para a região sul também, tinha bastante cliente grande, né? Então, tinha esse contato muito mais próximo. A carteira B é um contato menos próximo, mas um atendimento priorizado, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja via telefone, né? Então, eles não tinham só a caixinha do suporte. E a carteira C era a carteira que a gente focava mesmo em conteúdo. Né? Então, vamos ensinar esse cara, né? Vamos mostrar para ele o passo a passo, como é que funciona, como é que é vender em marketplace, quais são os caminhos, quais são os melhores para o produto dele, né? E Perfeito. tudo isso a gente ajudava esse cara que tinha menos experiência, né? Ou menor tamanho aí, a dar uma escala maior para eles. Então, basicamente, é assim que a gente estruturou essa carteira de CS que tomava conta desses sellers lá do Hub. E esse é um movimento, né? Você falou de conteúdo. Quando você olha a tua base de clientes, quando você vai trabalhar conteúdo,
principalmente falando de cliente C, né? Eu acho que esse é um movimento até comum, né? Até para gente que é serviço. Por quê? Porque chega uma dada hora, né, que você vai ter que avaliar do seu lado também, né, o quão rentável é estar ali presencialmente e, ao mesmo tempo, você vai ter que resolver o problema dos outros, só que às vezes não é tão rentável estar presencialmente. E aí não tem jeito, ou é treinamento, ou é conteúdo, né? E tudo mais, né? Acho que isso é comum, né? Para várias empresas me adotando. Acho que o importante é se isso gera valor para o cliente na ponta, né? E que ponto que eu queria até pegar aí da tua experiência, né? A questão de definição de canal, ela é totalmente não linear, né? Eu já conheci gente aqui que começou pelo Marketplace, já conheci gente que veste a camisa do site próprio e gente que trabalha com os dois juntos. Mas, para quem está ouvindo e tem aquela dúvida clássica, como eu ativo, ou melhor ainda, né? O que eu preciso avaliar, além do óbvio, para decidir se eu vou operar via Marketplace ou não? Quando eu falo além do óbvio, né, Leandro? Não só olhar, poxa, olha o Mercado Livre, X milhões de acessos por mês, tem demanda ali, eu vou entrar. Eu entro naquele aspecto que a gente falou de rentabilidade, né? O que a gente precisa avaliar além do canal para decidir se a gente começa ali, se a gente começa em outro, se a gente começa no site próprio, na sua visão? Vamos lá. Eu, com todo esse tempo aí, eu vejo como é que é um tema sensível, né? Que nem você falou, tem gente que prefere o e-commerce e acaba até condenando ali um pouco, né, essa venda terceirizada dentro do marketplace. E tem o cara que fala, eu quero minha operação 100% em marketplace e não quero trabalhar com e-commerce, né, por N motivos, né? A primeira coisa que eu sempre falo e eu sempre, assim, eu bato o martelo, você precisa trabalhar nos dois. Então, assim, é uma decisão que a empresa precisa tomar, né? Então, a primeira coisa, como que eu tomo essa decisão? O que eu quero? O que a minha empresa quer? A minha empresa quer se tornar conhecida nacionalmente, ela quer fazer um brand da marca, ela precisa fazer esse brand da marca, precisa construir essa marca junto com o cliente, com o consumidor. O que ela quer? Ela quer ter uma presença digital, ela quer ter uma presença física, ela quer fazer os dois. Então, primeira coisa, o que você quer? Né? O que a empresa quer? Né? Eu quero trabalhar somente com a venda para o consumidor final, eu quero trabalhar somente com a venda para outras empresas, né? O B2B. Então, a primeira coisa é o que a sua empresa quer. Né? É isso que você tem que tomar a decisão. Né? Quem está lá em cima, diretoria e tudo mais, tem que tomar essa decisão. Né? Para quem está somente na loja física, com certeza tem os seus motivos, né? O Leandro lá tinha o motivo dele, que era as fraudes, né? O golpe que ele tomou, então ele tinha o motivo dele ali. Mas muito provavelmente ele teve uma experiência lá sem instrução, sem informação, sem nada, né? Então, para quem está na física, vamos estudar um pouquinho sobre o e-commerce, né? Vamos se aprofundar um pouco mais sobre o e-commerce, entender como é que funciona, né? E para fazer isso, nada melhor que os marketplaces. Né? Então, assim, arrisca ali no marketplace até para você aprender um pouco como é que funciona a dinâmica, né? Não coloca força no negócio de início, né? Você que só está no físico, mas coloca um pé ali, né? E vai entendendo como é que funciona a dinâmica, né? A mesma coisa quem está no e-commerce. Você tem um faturamento bacana no e-commerce, né? Pô, tá crescendo, tá fazendo volume, tá gerando relevância, tem ótimos fornecedores, tá conseguindo um custo bacana, um preço legal, tá tendo rentabilidade no e-commerce. Cara, coloca um pezinho no físico, né? Pega lá uma lojinha do seu amigo, coloca lá uma ilhazinha dentro da loja, né? Fecha uma ilhazinha dentro do shopping, né? Não precisa fazer um investimento muito grande de início, precisa validar o projeto, né? Será que o meu negócio ele cabe para uma loja física também? Você precisa validar o negócio, né? Então, os dois precisam ponderar e os dois precisam encontrar esse equilíbrio, né? E aí chega onde eu falei aqui. Para mim, uma boa estratégia de negócio, ela tem que estar nos dois lugares. Porque eu tenho consumidor que vai dar preferência para ir numa loja física, e é a grande maioria, né? A loja física hoje ela representa muito mais. Se você pegar a venda de varejo hoje, é irrisório o quanto representa o e-commerce. A gente está falando aqui de 11%, 12% mais ou menos do geral das vendas, né? Que representa ali no e-commerce, e o resto é físico.
Tem muito espaço ainda, né, para crescer, né? É muito espaço, né? Então, assim, você precisa estar nos dois. Você vai estar no físico e você vai estar no digital. O digital que está crescendo, que está evoluindo, né? Que está ganhando escala agora, está ganhando cada vez mais visibilidade. O consumidor tá aprendendo a consumir online, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia, se intensificou. Então, você precisa estar. Você precisa estar junto nesse movimento, né? Eu sempre falo, né? Você precisa estar em movimento, né? Tanto a parte pessoal sua, que precisa estar em movimento, quanto você tem uma empresa, você precisa estar em movimento, né? E valida. Você não precisa colocar força, colocar né, toda a força do negócio ali dentro de uma ou outra operação. Mas valida, faz a validação primeiro, né? Não precisa colocar lá, o Leandro vendeu 16 mil, mas sei lá quanto de estoque ele colocou, que produto que ele colocou para ter esse golpe, né? Então, coloca uma unidade, um preço mais barato, né? Vou validar como é que funciona, né, na prática. Então, de forma resumida, que eu tento passar sempre para as pessoas que me perguntam o que é melhor, por exemplo, né, e-commerce ou marketplace, eu falo os dois. Né? Vai depender do momento, do seu negócio, do que você quer para sua empresa, como que você vê ela daqui 1, 2, 3, 5 anos. É basicamente isso. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. E se tratando também de alguns setores que hoje em dia, né, aquele empreendedor ele precisa ganhar escala, eu acho que é muito difícil ele conseguir fazer isso em um único canal. Né? Principalmente para quem trabalha com multimarca, revenda, né? Se você parar para analisar as empresas que trabalham, que já se posicionaram, elas estão em vários ambientes, em vários canais onde o cliente está. Né? Eu vejo esse movimento lá na empresa de online para o físico, pra caramba. Então, né, quebrou um pouco daquela visão, eu preciso ir só por um lado. Né? Uma série de clientes nossos que continuam performando no digital abriram vários pontos físicos também. E o mais legal nesse modelo é como o que eles fazem no digital ajuda a crescer o ponto físico dele. Embora tem toda aquela questão de, se você selecionar um ponto físico com muito movimento, já é um passo bem dado. Verdade, isso não muda. Agora, se você faz isso somado à tua presença online, quando alguém buscar, poxa, acho que eu vou na loja. Você tem uma loja? Beleza? Não, hoje eu não quero, eu quero receber esse produto em casa. Também tem, né? Acho que quem tem a possibilidade de fazer isso, faz, né? Aí, um outro movimento que eu vejo também no mercado é a questão das indústrias, né? Então, teve a questão da pandemia, algumas foram empurradas para o digital, né? O máximo que elas tinham no passado era o site, mas as vendas sempre ocorreram no modelo tradicional e algumas tiveram que correr ali. Mas eu vejo muita indústria também aproveitando as oportunidades no marketplace, né? Questão de margem, né? Poder investir, poder, obviamente, montar o seu D2C por ali, né? Esse crescimento para você lidou com isso também? Muita indústria chegou? Como que foi? Quais são os desafios? Acho que essa é uma pergunta muito legal para quem é da indústria, né? Quais são os principais desafios dessa galera? E que tipo de oportunidade a indústria tem também quando a gente fala de marketplace, né? O movimento D2C, ele já vem de algum tempo, né? Até antes da pandemia, você já tinha essa movimentação. Você já percebia que algumas indústrias estavam colocando o pé ali no e-commerce e eles encaravam ali a distribuição, né? Porque a maior dificuldade da indústria é conciliação entre a distribuição e a venda direta, né? Automaticamente você gera uma competição com o seu revendedor. Então, como conciliar isso, né? Quando veio a pandemia, que nem você falou, muita indústria não tinha mais a opção. Então, assim, ficaram sem opção. E aí, colocaram o pé lá dentro de vez, né? E aí você vê pelo menos agora, entre 2021
até final de 2022, você percebe um movimento que está contrário, né? A gente está falando aí de cenário econômico e tudo mais, e aí é por isso que está caindo a venda e tal, mas na verdade, o que você está vendo agora é um achatamento da curva, né? Então, lá em 2020, você teve uma curva muito acentuada, então todo mundo entrou no e-commerce, inclusive as indústrias, e aí depois, a partir de 2021 até final de 2022, você vê um achatamento dessa curva, né? Então, como que eu vou dizer? A gente está entrando no nível que a gente estaria se não tivesse uma pandemia. Basicamente é isso, né? Ok. Mesmo assim, segue em crescente, né? Algumas indústrias encontraram uma ótima forma de fazer negócio através do e-commerce e do D2C, né, da venda direta, e outras indústrias falaram, isso aqui não é para mim, né, não faz sentido para mim. O que eu posso afirmar aqui tem muita indústria entrando para a venda direta. Então, isso é uma tendência, isso é um movimento que está acontecendo, né? Ele já estava acontecendo antes, teve esse movimento da pandemia, eu vou chamar aqui agora de pós-pandemia, né? Nesse pós-pandemia, tem muita indústria entrando. E a indústria, esse medo que eles tinham dessa competição com o revendedor, ela vai meio que sumindo, né? Eles estão perdendo esse medo. Por quê? Você pega aí o percentual do e-commerce, 11, 12%, né, quando a gente fala de varejo no Brasil. Tem muito espaço, tem muito consumidor para você atingir. Então, dá muito bem para você vender no D2C e o seu revendedor também vender. Então, tem como fazer isso, né? Assim, não são todas as categorias que dá para fazer isso, mas o que tem maior aderência de consumo no varejo, hoje você consegue fazer isso, né? Você não vai gerar uma competição, né? Às vezes, você vai até fortalecer mais aquele tipo de categoria, aquela marca que você está trabalhando, né? Você vai ter uma proximidade melhor com o consumidor vai comprar mais aquela marca e você, como revendedor, vai acabar ganhando por conta do movimento da indústria, que a indústria está fazendo, né? Lógico, aqui eu não estou generalizando, né? Vai ter casos bons e vai ter casos que não são tão bons assim, mas o que de fato existe uma tendência e a indústria está entrando para vender direto. O D2C, para mim, ele é um caminho sem volta. O que o varejista tem que fazer, o revendedor tem que fazer, é aprender a trabalhar com isso. Sim. Porque tem meios, tem formas de trabalhar, dá para ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro com o seu site, com o marketplace, né? Mas você precisa aprender a trabalhar com esse D2C, com esse fornecedor, com essa indústria que também está vendendo diretamente para o consumidor. Eu imagino assim, né, Leandro, se a gente tem países onde o digital, né, representa já 40%, 50% e toda essa cadeia ainda existe, né, essa adaptação que você comentou para o revendedor, obviamente aderir, né, vai ter que fazer parte, né? Quanto mais crescer a participação aí do digital, né, no varejo, por exemplo, né, a participação aí do e-commerce, essa questão de saber jogar junto com a indústria, competir, vai ter que ter de toda forma, né? É um desafio. É um desafio. E questão de rentabilidade, né? Acho que é um ponto que a gente conversou, até pedi aí pro Leandro comentar também, pessoal, por quê? Muito se vê no digital, principalmente em anúncios, né? Muita gente aí estimulando as pessoas a venderem online. Poxa, dá para faturar X, faturar Y e por aí vai. Só que a gente sabe, né? Para quem tem negócio, que essa primeira linha, né? Que é o faturamento, ela é importante. Mas se tudo que vier depois não tiver bem organizado, não adianta nada você faturar 1,5 milhão e dever 10, né? Então, assim, eu acho que essa questão de tornar um negócio rentável, ele é um desafio para todo mundo que tem negócio, né? Pequeno, médio, grande no Brasil, o que for. Mas, se a gente for fazer umas médias, né? Média indústria, média de um varejista, qual que é a tua visão quanto a isso, para dar como dica e referência para o pessoal, né? É um tema que foi muito falado agora em 2023, né? De 22 a 23 aí, basicamente o varejo está enfrentando muitos desafios, né? A gente teve
me fugiu a palavra agora, mas a gente teve uma escala muito grande durante a pandemia, né? Você subiu muito a venda, então você teve que comprar muito. E automaticamente, depois que você tem um decréscimo nessa venda, automaticamente pesa o seu estoque e aí o varejo ele tem que forçar a venda ali, ele acaba reduzindo o preço, com isso reduz margem, precisa girar esse estoque, né? Alavancagem, né? Então, quando você faz essa alavancagem, você tem esses desafios depois para conseguir achatar essa curva também, né? Então, eu inflei meu estoque, eu vendi bastante, chegou no momento que essa venda ela volta ao normal, só que o meu estoque está inflado, eu preciso movimentar esse estoque porque eu preciso continuar gerando crédito e comprando do fornecedor e Perfeito. vendendo minha curva A, etc, etc. Então, esse processo que está ligado ao fluxo de caixa, a rentabilidade e tudo mais, é o que apareceu muito nesse ano aqui pro varejo. Né? E aí, muitas empresas, você viu muito anúncio ali de empresa abrindo RJ e tudo mais, né? Então, assim, os desafios do varejo. E por que acontece isso? Basicamente, o varejo ele vive de crédito. Né? Assim, são raras as exceções que tem uma empresa muito redonda, e, de fato, de varejo, né? Não empresa de tecnologia. Que roda só do próprio capital, né? Exatamente. Muito difícil, né? Raríssimo. Acho que quanto maior for uma empresa, uma operação, dificilmente isso acontece, né? Principalmente no varejo. Exatamente. Então, para o varejista dar escala, ele precisa de crédito. Né? E o crédito, em 23, a gente teve esses desafios do varejo. O mercado financeiro puxa para baixo. Né? Então, taxa de juros mais alta? Taxa de juros mais alta, ele enxuga o crédito. Né? Ele fala, opa, o risco do crédito está maior. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o que eu estava liberando ali de crédito para o revendedor. Né? Então, automaticamente, você tem esse movimento de mercado que acaba gerando o que a gente está vendo na ponta, né? Que são esses desafios que o varejo vem enfrentando. Então, é isso. Tem que tomar muito cuidado com essas decisões que você toma para a empresa. Quando a gente fala de rentabilidade, o que eu penso, o que vem na minha cabeça, né? Assim, eu fico muito desapontado. Eu acabo tendo uma presença ali no LinkedIn, né? Então eu acabo conversando com muita gente, eu vou em eventos, eu converso com muita gente, eu assisto muitas palestras e assim, ó, tem gente que eu acompanho de mercado há anos, e eu acompanho sempre as palestras, né, e tudo mais, mas o que me incomoda bastante é o que você falou, né? São pessoas que estão ali focadas em venda de serviços, né? Então ela está vendendo um curso, vendendo uma apostila, alguma coisa assim, e para isso ela acaba criando um cenário que não existe. Então, assim, o que acontece? Essas pessoas fazem esse tipo de coisa, elas vendem o serviço, mas elas frustram, né, o empresário. Esse que é o ponto. Então, o empresário, quando ele pega aquela apostila, aquele curso, ele estuda aquele curso, e aí ele fala, puxa, isso aqui acontece. E acontece, você coloca para vender lá com qualquer preço, vai vender. Né? O e-commerce é assim que funciona. E aí ele coloca para vender e ele começa a girar uma operação que seja pequena e daqui a pouco ele vê que ele está endividado, o que ele vai fazer? Ele não vai mais querer isso aí para ele. Cara, e-commerce não é para minha empresa, ele vai falar. Mas na verdade não. É como que você começou isso? Então, assim, eu fico muito chateado mesmo de ver gente falando que é fácil vender, que você pode fazer 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? Venda 70 mil a mais, né? Se você seguir isso passo a passo, você vai vender 5 mil por dia. Esse tipo de conteúdo, e tem pessoas boas nesse meio também, né? Não estou generalizando, mas esse tipo de conteúdo, ele precisa ser muito bem digerido. Né? Então, o empresário, o empreendedor brasileiro que está vendo isso, que está consumindo esse conteúdo, ele precisa fazer uma curadoria desse conteúdo. Né? Procura saber quem que está fornecendo esse conteúdo. Né? Ele tem loja? Né? Quanto que ele fatura por mês? Ele tem uma empresa? Tem uma empresa de varejo, de fato? Né? Qual que é o faturamento dele? Qual que é a categoria que ele trabalha? Porque às vezes não é a mesma categoria que você trabalha. Né? Você vai ter categorias de smartphone, o cara, sei lá, o cara ganha 2%. A briga é para ganhar 2% líquido no mês.
né? E aí você tem o cara que vende um item de ticket médio maior, uma linha mais de luxo, premium, Ou marca própria, né? marca própria, que você vai ter uma rentabilidade melhor. Né? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa digerir melhor esses conteúdos que existem hoje. E tem bastante coisa legal também ali no YouTube. Você consegue achar umas coisas bacanas e tal. Mas você precisa parar e analisar. Isso aqui é para o meu negócio, isso aqui faz sentido para mim. Esse cara que está dando conteúdo, o que, que ele tem, o que, que ele faz. Né? Você precisa pesquisar qual que é o histórico desse cara, há quanto tempo que ele está no e-commerce, por exemplo, há quanto tempo que ele trabalha no varejo, né? Quais são as qualificações desse cara, porque assim, é que nem eu falei, frustra e depois você não vai querer mais colocar o pé ali. E isso é ruim para todo mundo, é ruim para toda a cadeia, todo o ecossistema. Né? Exato. Eu concordo com você e eu gosto de destacar isso na maioria dos episódios que a gente tem, onde eu tô e converso. O que a gente puder fazer para levar informação real, né? O que significa informação real, pessoal? É igual a gente estava falando. Uma coisa é você faturar. Você pode faturar horrores. Outra coisa é você fechar positivo, né? Por quê? Eu acompanho muito notícia de negócios e não só do varejo. E aí você vê movimentos assim, né, Leandro? A Google fazendo cortes. Né? Poxa, uma empresa enorme de tecnologia, né? Mas não porque estava com problema financeiro, porque ela está buscando mais eficiência, né? E aí eu fico sempre fazendo analogia, né? Se empresas, né, de outros setores mais tecnológicos já olham para dentro para pensar em formas de manter rentabilidade e também ser mais eficiente operacionalmente falando, o varejo ele precisa seguir o mesmo ritmo, mais ainda, na minha opinião, porque o risco é muito, dependendo, é muito maior, né? E aí eu vejo também bastante especialistas em finanças, que eles sempre, a maioria afirma, né? Ó, você pode até fechar um mês sem lucrar, mas o que não pode acontecer numa empresa é ficar sem capital de giro e fluxo de caixa. Isso sim destrói o negócio, né? E aí essa atenção aos detalhes é super importante, né? Então, falando dessa questão de rentabilidade, na sua ótica, né? Quais são os pontos ou dicas que você daria para o varejista ou para alguém da indústria que estiver focando em crescer faturamento, crescer via marketplace, crescer através de site próprio? Quais são as atenções que você pontua para o pessoal aqui como pontos fundamentais que muitas vezes acabam sendo erros que a maioria comete também? Olha, primeira coisa assim, essa frase ela tem que ficar na cabeça do empreendedor, do empresário ali, né, de quem está tomando a frente, né? Custo é igual cortar a unha. Você sempre tem que cortar. Você sempre tem que estar ali cuidando disso, né? Então, assim, a primeira coisa, a sua empresa tem que ser rentável. Ponto final. Tá? Assim, existe o fluxo de caixa, posso trabalhar aqui no fluxo de caixa, tem um planejamento, né? Durante 6 meses eu vou escalar a minha venda e aí dentro desses 6 meses eu vou fechar no negativo em alguns meses de uma forma controlada. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu vou fechar tantos por cento negativo em 6 meses com o objetivo de escalar a minha operação, né? Para mim ganhar ganhar presença de mercado, eu vou ganhar mais força junto ao fornecedor, eu vou aumentar meu crédito com o fornecedor. Pode fazer isso? Com certeza. E assim tem que fazer. O varejo ele funciona dessa forma. Né? Então, você já trabalha no crédito. Né? Então, assim, você vai ter que fazer umas loucuras de vez em quando. Mas tem que ser uma loucura racional, tem que ser uma coisa controlada. Você tem que ter os objetivos corretos para você fazer isso, né? Feito isso, você vai ter que entregar a rentabilidade depois, porque senão é um negócio de curto prazo, né? Ele vai crescer, você vai ver ele subindo que nem um foguete e depois você vai ver ele caindo também, né? Então, assim, a premissa, a primeira coisa que o cara tem que pensar, cara, o meu negócio tem que ser rentável. Ah, mas no e-commerce o preço é muito competitivo. Não interessa. Você tem meios e formas de fazer isso acontecer. Mesmo que você tenha que trabalhar com preço mais caro. Eu vou dar um exemplo aqui.
A gente tem algumas estratégias com Marketplace, né? Não vou nem citar aqui o nome aqui, mas a gente tem uma estratégia muito boa com o Marketplace que a gente consegue vender mais caro do que o concorrente e mesmo assim a gente tem a relevância do anúncio, a gente fica na frente do concorrente. Então, são estratégias que você usa dentro dos marketplaces que você não necessariamente precisa agressivar tanto o preço para ficar na primeira posição, né? E aí, lógico, você vai ter que fornecer um tipo de experiência diferenciado para o consumidor, né? E aí, esse marketplace ele pode ajudar você, né? Colocando o seu anúncio em exposição e você vai vender mesmo com um preço mais caro. Então, assim, isso aqui é uma das formas que a gente faz, né? Perfeito. Existem formas de fazer, né? Por isso que eu sempre falo, você precisa estudar. Então, assim, falou de rentabilidade, cara, você precisa entender, assim, passo a passo. Eu faço sempre uma pergunta. Você sabe como é que funciona o repasse dos marketplaces? Porque cada um é de um jeito. Aquilo ali é um emaranhado de problemas. Aquilo ali é muito difícil você decifrar o que vem nos relatórios de repasse, o que é custo de comissão, o que é custo de frete, aonde entra os cashbacks, aonde entra os rebates que você faz campanha. Cara, aquilo ali é loucura total. Né? Então, assim, primeira coisa, você tem que saber o que está ali, o que está entrando na sua empresa, o que está saindo da sua empresa, qual que é a minha renta. Você precisa saber isso. Né? Então, que nem eu falei, o seu objetivo é escalar o negócio? Faz sentido, até porque você vai ganhar bastante coisa com isso. Você vai ganhar negociações com o marketplace, porque você vai crescer a venda, não, você consegue negociações melhores, você reduz sua comissão, etc, etc. Você consegue espaços melhores para vender, né? Então, a sua loja tem uma boa reputação, tem um bom produto, um bom preço, você vai ganhar espaços exclusivos dentro desses marketplaces, dentro dessas vitrines gigantes, você vai vender mais. Né? Você vai ganhar mais crédito com o fornecedor, muito provavelmente. Então, você está comprando mais e está comprando com uma recorrência maior e está pagando as contas em dia, o que o seu fornecedor vai fazer? Estou te dando mais crédito para você vender mais meu produto. Né? Então, você vai aumentar a sua presença com o fornecedor, você vai aumentar a sua presença digital, você vai falar com mais clientes, você vai atender mais clientes, você vai ter contato com mais clientes. Né? Então, você tem os benefícios por trás. Agora, você achar que você vai trabalhar desse jeito 3, 4, 5, 6 anos e a sua empresa está saudável e tudo bem trabalhar dessa forma, poder você pode, mas esteja ciente que é um pé no abismo. Né? Qualquer Sim. ventinho que der ali, você vai cair. Tecnologia também, Leandro. Você acha que ajuda muito, né? A gente tem todo ano lança tecnologia nova, mas a gente sabe que tem aquelas que realmente impactam o dia a dia de uma operação de uma empresa, né? Seja automatizando alguns processos que eram feitos manualmente, que talvez você precisaria contratar 5, 6, 7 pessoas para fazer aquilo, né? Outras te ajudando a precificar melhor, né? Que eu acho que essa é uma dor que existe também, né? Questão de precificação quando você atua em canais diferentes, né? Você falou de comissão, né? Ora você tem uma comissão de 14%, de repente você tem outro canal que é 16%, e uma vírgula afeta muito o resultado se você vende muito, né? Questão de tecnologia na sua visão, né? Se quiser também dar como dica ferramentas, fique à vontade também. Como que você enxerga isso? O que você recomenda aí para o pessoal? Olha, a tecnologia, ela vem para auxiliar, para facilitar o nosso dia a dia, né? O nosso operacional. Vai ter coisas na operação que você vai precisar de tecnologia, sem dúvida nenhuma. E aqui eu estou falando a nível de integração, por exemplo. Integração com o RP, integração com, por exemplo, com o hub de integração, a integração com a sua plataforma de e-commerce. Então, tudo isso você precisa de tecnologia. Né? O e-commerce, eu costumo falar que é uma loja 24/7, né? Ela não para. É de dia, de noite, de madrugada, 24 horas por dia, final de semana. Não vai, não tem como parar, né? E para isso não parar, você precisa de tecnologia. Então, a primeira coisa, você precisa investir em tecnologia. Né? E não adianta achar que o e-commerce é mais barato do que o físico. Né? O e-commerce, o investimento meu é menor do que no físico. Tá. No passado eu cheguei a ouvir até que não tinha custo. Então, isso é coisa de 10 anos atrás. Eu acho que acabaram. Que fala isso ainda. Ainda acontece? Você ainda acha uns cursos aí, ou algumas pessoas de mercado dizendo que não tem custo, né? Começa aqui porque não tem custo, né? Começa assim porque não tem custo. Muito pelo contrário.
né? Então, você vai precisar fazer bons investimentos, investimentos corretos em tecnologia, mão de obra, infraestrutura, para você ter uma operação redonda. Porque, assim, o que não sair bem feito nessa operação é custo. E o que é custo, tira lá a sua rentabilidade. Então, assim, vou voltar lá para a rentabilidade, né? Rentabilidade é em primeiro lugar. Primeiro lugar. Se for um negócio sem ser rentável, e assim, sem estrutura, sem querer ser rentável em algum momento, nem abra, porque você vai ter a frustração ali de ter um negócio, vai capotar a operação. E você, putz, né? Pô, comecei tão bem, agora caiu meu negócio, né? Então, assim, não precisa fazer isso, não precisa passar por isso, né? Então, assim, foco na rentabilidade sempre, tecnologia tem que investir, né? Quanto mais investimento em boas tecnologias, melhor a sua operação, melhor a sua performance. Vai ter algumas áreas da operação sua que você não vai conseguir colocar talvez uma boa tecnologia, tem um custo muito alto, então vou colocar pessoas para fazer, pessoas qualificadas, né? Pessoas que vão ser treinadas, treine o seu time. Treine seu time. Cara, tira toda semana. Você não tem tempo? Tira uma vez por semana, uma horinha por semana. Conversa com a galera. Junta a galera numa sala. Conversa sobre o mercado, sobre novas tecnologias. Tem muita tecnologia disponível no mercado hoje. Agora vem aí, né, inteligência artificial. Muita coisa deve vir para melhorar a parte operacional mesmo ali, né? Mas tem algumas coisas que você consegue, se você só vai resolver com uma pessoa. Então, um atendimento crítico de um reclame aqui. Você não tem uma inteligência artificial para tratar esse caso. Você tem que ter o tato, você tem que ter o cuidado de tratar isso. Tem que ligar lá para o cara, conversar com o cara vai falar um monte de coisa e tal. E, putz, cara, desculpa, né? Vamos lá, vou te ajudar, vou resolver o seu problema, né? O que mais que eu posso fazer por você? Você precisa fazer isso. E para fazer isso não existe tecnologia, né? Então, é isso. Aí realmente é um time muito bem treinado, né? Tem que ser muito bem treinado, tem que ser gente qualificada para fazer isso, né? Qualquer pessoa que tem esse tato com o cliente, né? O contato com o cliente, o contato com o consumidor, né? Ele precisa entender o problema. Primeira coisa, ele tem que sentir aquela temperatura do cliente, né? Cara, qual que é o nível que está esse problema aqui? Tá nível 0. Tem que subir isso aqui para o meu gerente, tem que resolver isso aqui hoje, agora, né? Então, assim, o time tem que estar treinado, tem que estar preparado para fazer, para prestar esse atendimento para o consumidor e reverter essa experiência negativa que ele teve, né? É caríssimo, o e-commerce é caríssimo para você colocar um cliente para dentro, é caríssimo também, não é barato, né? E aí, quando você perde um cliente, ele fala para 20, 30 pessoas mal da sua loja. Cara, 20, 30 pessoas que você nunca vão comprar com você, ou provavelmente elas vão ter bastante receio de comprar com você e vai te custar mais caro ainda. Então, você precisa cuidar desse cara. E para cuidar desse cara, não tem tecnologia. Então, tem algumas coisas que você tem que investir e não adianta você ficar contratando, né, gato por lebre ali, né? Fica pegando umas coisinhas simples ali e tal. Pô, isso aqui é de graça, tal, não sei o quê. Cara, para você validar alguma coisa legal, bacana, mas se você quer começar um negócio, formaliza o negócio. Faz o negócio bem feito desde o começo, né? Sim. E vai ter coisas que não tem como colocar tecnologia, né? Ainda não. Perfeito, Leandro. Meu parceiro, eu queria te agradecer. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. E para fechar esse assunto, né, que a gente trouxe para cá, eu queria que você deixasse aquelas recomendações finais aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Se o Leandro tivesse que olhar aí esses 10, né, mais de 9 anos de jornada, o que ele evitaria... E o que ele diria para aquele empreendedor, para aquele gestor de e-commerce evitar e não cometer esse erro? Olha, o que eu diria para evitar é entrar nessa jogada de vender no fluxo de caixa. Isso aí é uma operação extremamente instável, né? Que nem eu falei, não tem problema você fazer isso com objetivo, tá? Não é esse o ponto, né? Então, você tem que ter um objetivo. Tomou a decisão, esse é o meu objetivo, vou fazer isso por um tempo e tal, depois eu vou reverter o negócio aqui, cara, beleza. Mas você entrar nesse negócio com esse pensamento, cara, é um negócio morto, né? Então, assim, se eu puder aqui, né, deixar uma recomendação, né, para profissionais dessa área, e principalmente as pequenas e médias que estão começando agora, principalmente, né, não entra nesse negócio pensando somente em fluxo de caixa
né, em fazer esse giro acontecer, né? Então, faça muito bem feito, planejado, não tem problema, mas não entre no negócio se for só para você ali causar problemas, né? Vai causar problema para você, para a indústria, para os concorrentes, para o mercado em geral, você vai acabar gerando problemas. Então, nem entre, é melhor assim. Perfeito. E quais são os canais que o pessoal pode se conectar com você? LinkedIn, WhatsApp, e-mail, Instagram, quais são? A gente é quase um hub, né? A gente é quase um hub, tem um monte de conexão lá. Então, assim, acho que o primeiro canal que eu compartilho muita informação é no LinkedIn. Né? Então, tudo que tem a ver com essa parte profissional, de e-commerce, de marketplace principalmente, está lá no LinkedIn. Né? E para ter contato comigo, gente, a partir do LinkedIn, pode fazer contato comigo no WhatsApp, né? No e-mail e tudo mais. Eu sou um cara que eu estou sempre à disposição. Né? O pessoal perguntou, mas você não dá uma consultoria? Não dá tempo de fazer, mas assim, eu faço questão de olhar o negócio do cara e dar minha opinião. Falo, ó, eu acho que talvez se você fizesse isso, o que você acha de tentar? Né? Então eu faço questão de ajudar, né? Eu tenho parcerias lá com o Sebrae também, acabo rodando bastante aí em Minas, né? Algumas regiões, a gente faz, né, essas apresentações e o meu objetivo é ajudar pequeno e médio empreendedor a ter o seu negócio online. Basicamente é isso, né? Então, e aí não é por isso que eu vou falar pro cara, não vai pro físico, né? Ou não vai pro seu e-commerce. Muito pelo contrário, vamos construir isso juntos, né? E como que a gente constrói isso junto, né? Então, basicamente, é isso aí. Canal de contato, pode acessar qualquer um lá que eu tô lá. Leandro Hatz, só jogar lá no Google que aparece. Fechou, Leandro. Pessoal, sigam o Leandro. Para você aí que tá no YouTube, não esquece, ó, tem um QR Code aqui para você baixar o material que o time da Ciclo desenvolveu para você otimizar o teu e-commerce, gerar mais conversões e ter um bom resultado, né? Tá ouvindo a gente em algum app, né? Como o Spotify, Deezer, não esquece de seguir a gente, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, se você acredita que ele possa ajudar. Do meu lado aqui, eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui, desejo muito sucesso sempre, um grande abraço e boas vendas.